Obrigado, povo. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Essa é a saudação que me acompanha, saudação que trago ou tomo emprestado do apóstolo Paulo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer à Igreja Batista da Graça, ou Graça Igreja Batista, ao pastor Sampaio, Érica, ao pessoal da técnica, essa igreja, essa comunidade de fé, essa família que nos cede esse espaço. Nesses tempos de novas experiências, nós estamos aqui usando esse santuário, esse espaço, essa edificação que foi construída para que o povo de Deus ele se reúna para adorar, para louvar, para exaltar ao Senhor, aquele que é único, digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa exaltação. Ocorre que nós estamos no período, e não é por acaso, nada acontece por acaso na vida do cristão, nós estamos no período ou na dispensação da graça de Deus demonstrada quando enviou Jesus Cristo aos nossos corações. E a partir daí, a partir do ministério terreno de Jesus nessa terra, cada pessoa, cada ser humano, cada homem ou mulher que um dia decidiu entregar a sua vida nos braços do Senhor Jesus, recebe em seu coração, para morar no seu coração, para habitar em si o Espírito Santo. Daí eu quero dizer que nós somos, como disse o apóstolo Paulo, o templo do Espírito Santo. Esse é um tempo de vivenciarmos com profundidade, com realidade, em espírito e em verdade, a experiência de sermos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Que privilégio ter o Espírito Santo, que é Deus, habitando em nós. De forma que comecei e continuo agradecendo. Obrigado, Igreja Batista da Graça, por esse privilégio de estar de volta aqui nesse ambiente, agora num cenário diferente, mas obrigado por esse privilégio de estar aqui para transmitir um recado de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que as ovelhas também da Igreja Batista do Centenário, como tantos outros irmãos no mundo, porque esse culto, e é um culto a Deus, será transmitido, será colocado na rede mundial de computadores. Então, essa mensagem chegará nos mais longínquos rincões de Sergipe, do Brasil e do mundo. Eu quero pensar com você, pelo menos para o povo batista brasileiro, o mês de maio é um mês dedicado, é um mês focado na família. E nós cantamos aqui, acabamos de cantar, louvando a Deus, uma canção do pastor André Valadão, que diz: eu e minha casa serviremos a Deus. Essa que é uma letra diretamente trazida, transcrita, migrada das páginas da Bíblia Sagrada. E é nesse texto que eu quero convidar você a refletir comigo. Algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você nesses instantes que se seguem. Nós temos passado certamente tempos, como já dissemos, tempos diferentes, e é um tempo, dentre outras coisas que podemos dizer, é um tempo de reflexão e é um tempo que deve resultar numa tomada de decisão. Eu tenho dito que uma das minhas preocupações, já falei em uma das ministrações, que uma das minhas preocupações é pensar como vai ser, e tenho certeza que o pastor Sampaio também já caminhou por aí, como vai ser depois, como vai ser o momento depois da pandemia, como vai ser o momento depois do distanciamento, como estaremos nós depois do distanciamento. Esse é um tempo, então, queridos, de reflexão, é um tempo de parar o ativismo, é um tempo de cultuar a Deus realmente em espírito e em verdade. Então, eu queria pensar com você, caminhando, se possível, pelo tema tempo de decisão. E essa canção que cantamos, ela visa exatamente nos introduzir-nos no texto bíblico que vamos caminhar. Então, venha comigo, eu convido você a apanhar a sua Bíblia e abrir no livro de Josué, lá no Antigo Testamento. Eu especialmente gosto muito das páginas do Antigo Testamento que falam, relatam a história do povo de Israel, a história do povo de Deus. E nós somos esse povo, nós somos o Israel de Deus, nós somos o Israel espiritual de Deus. Então,
eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 24 do livro de Josué, e nós estaremos lendo os versos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Apenas para lastrear, alicerçar, fundamentar a nossa caminhada, a nossa palavra nesse momento. Então, venha comigo. Na minha versão, eu uso a Nova Almeida atualizada, para que você não se perca na sua tradução. Acompanhe comigo, então, os versos 14 e 15 do capítulo 24 de Josué. Diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, estamos na tua presença. Esse é o teu santuário, Pai. Estamos aqui, ó Deus, usando essa tecnologia, essa ferramenta para transmitir o teu recado. Somos apenas instrumentos em tuas mãos. Eu te peço total discernimento, unção, capacitação, sabedoria do Espírito Santo de Deus, para que possamos entregar o recado que tu queres, que tu tens preparado para todo aquele que nos assiste e nos ouve nesse momento. Essa é a oração que eu faço, agradecido no nome de Jesus. Amém. Eu gosto sempre de contextualizar, de situar você no tempo e no espaço, para que a gente possa caminhar dentro de um texto bíblico. Aqui nós estamos num episódio que relata mais uma vez um momento de transição no meio ou na caminhada do povo de Deus, do povo de Israel, no deserto. Então, por diversas ocasiões, o povo de Deus, ele passa, e não é diferente com a gente, ele passa por momentos de transição, momentos de mudança na rotina, momentos de mudança no modo de pensar, no modo de enxergar o mundo, na sua visão de mundo, e por diversas vezes na caminhada do povo de Deus, ele passou por esses momentos, principalmente essa iniciada da jornada do povo de Deus. Então nós estamos aqui já com Josué, mas voltando um pouquinho no tempo, a partir da saída do Egito, nós temos um momento que é a noite da saída do Egito, logo após a última praga da morte dos primogênitos. O povo então passa nesse recorte temporal pelo primeiro momento de transição e de decisão. Instruções foram dadas, a última Páscoa ela é realizada, instruções diretas do trono de Deus para o povo, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam comer aquela Páscoa, e eles prepararam-se então e saíram do Egito. Depois de 400 anos vivendo sob o jugo do Egito, eles precisam sair. E aquele é um momento de novidade, de vida, é um momento de retomada, é um momento de recomeço, um momento de reflexão, de lembranças e de tomada de decisão. E eles avançam, você que conhece as Escrituras, conhece bem a história também, e eles avançam até o Mar Vermelho, e quando chegam às margens do Mar Vermelho, um outro momento de parada, de reflexão e de tomada de decisão se apresenta. E Deus, de forma sobrenatural, de forma milagrosa, ele faz o milagre, ele abre as águas do Mar Vermelho e o povo passa a pés enxutos, e logo após o exército de Faraó, seus carros e cavaleiros são afogados. O povo então oferece um culto nas outras margens, caminha mais um pouco, caminha um tempo com Moisés, e já na liderança de Josué, agora chega às margens do Jordão. Uma experiência em menor escala, repetindo a travessia do Mar Vermelho. E naquele momento é dada uma ordem ao povo através de Josué: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E aquele povo que já tinha vivenciado grandes experiências, tem mais uma vez que atravessar o Jordão, mais uma vez um momento de decisão. Agora nós chegamos aqui no final da vida de Josué. É o último capítulo do livro de Josué, quando ele
vai se despedir daquele povo que ele liderou. Dizem os estudiosos que por mais de 20 anos, Josué fica à frente do povo, e eu imagino que foi uma jornada, uma liderança, não diminuindo a de Moisés, mas cada homem para a sua época. Josué era um homem de guerra, um homem de batalha, e ele liderou o povo nas batalhas, nas conquistas da terra de Canaã. Você vai encontrar no livro de Josué um capítulo registrando 31 reis que foram dominados por Josué e pelo povo de Deus. Então, mais de 30 batalhas, seguramente, mais de 30 batalhas vitoriosas, mais de 30 vitórias o povo tinha tido. E agora, então, Josué chega ao final dos seus dias e reúne o povo, e eu quero crer que você não fechou sua Bíblia, não feche, nós vamos precisar voltar ao capítulo e examinar alguns versículos. No capítulo 24, lá no início, no verso 1, ele registra assim: depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Josué está no final da sua jornada, Josué já está velho, farto de dias, ele relata isso no capítulo 23, ele reúne a liderança do povo e convoca mais uma vez o povo para uma renovação da aliança com Deus, para uma tomada de posição, para uma tomada de atitude, para um relembrar, para um refletir, para um trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Em Siquém, que era um local muito significativo para o povo de Deus. Eu quero fazer esse paralelo, essa comparação, trazer você nesse tempo, ou fazer você viajar ao tempo de Josué, e quem sabe, estar ali com Josué e com o povo, sendo esse povo convocado por Josué para tomar uma atitude, para tomar uma decisão, para tomar uma posição diante de um mandamento, diante de uma ordem de Deus, através da boca daquele que liderava aquele povo naquela época. Então, para tomar uma decisão, e tomar uma decisão de forma acertada, de forma correta, e talvez nós queremos aqui alinhar ou mexer com você, que é o líder, que é o sacerdote do lar, que é o chefe da família. A Bíblia diz que o homem é o cabeça do casal, e não importa o que a sociedade diga, o que o povo diga, o que os homens digam, o que a atualidade diga, a Bíblia diz que o homem é o cabeça, o homem é o líder, o homem foi colocado como sacerdote em seu lar. E talvez a tomada de posição nessa noite, ou a forma instigante de fazer, a exortação, a convocação, seja para você, meu amigo, seja para você, meu irmão, líder da sua casa, você marido, você esposo, você que é homem, que foi chamado para ser o cabeça. É tempo de tomar atitude, é tempo de tomar uma decisão. Agora, há alguns critérios, há algumas coisas que temos que observar para que se tome uma decisão de forma acertada. E eu quero caminhar com você, lógico, eu sempre faço questão de frisar isso, baseado nesse episódio. Esse esboço, essa reflexão não é exaustiva. O assunto não se encerra aqui. A Bíblia é uma fonte inesgotável, mas eu quero, a partir da experiência de Josué, nessa fase de transição do povo de Israel, convidá-lo a observar alguns passos a se tomar, alguns critérios que devemos tomar para tomar uma decisão acertada. A primeira coisa, baseado nessa experiência, para tomar uma decisão acertada, nós precisamos nos basearmos nas experiências que temos com Deus. E aí já vai um primeiro critério, uma primeira reflexão. Que experiências você e eu temos tido com Deus ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada? Nós falamos no início, na contextualização, na nossa fala, fizemos uma breve retrospectiva da caminhada do povo de Israel com Deus, dos vários momentos que ele passou. Aquele povo conhecia ao Senhor, Deus de Israel. Aquele povo conhecia, em que pese em vários momentos da sua vida, como na minha e na sua também, esse povo esqueceu de Deus. Esse povo esqueceu os fundamentos. Esse povo esqueceu as origens. Esse povo esqueceu as obras que Deus fez na vida dele. Mas é preciso que você
hoje, nesse momento, agora, Deus coloca no seu coração, Deus nos convoca, Deus nos chama para voltar no tempo, para lançar o nosso olhar para trás e para procurar as experiências que tivemos ou que temos tido na nossa caminhada com esse Deus que é o mesmo, que é o Deus imutável, o Deus em quem não há sombra de variação, o Deus de Israel. 20 anos se passaram sob a liderança de Josué. Mais de 30 batalhas ele venceu, como já dissemos. E aqui eu quero voltar agora com você a examinar dois versículos no capítulo 23 e depois no capítulo 24. Nesse sentido de buscar as experiências com Deus. No 23 nós podemos encontrar, lá no verso 10, Deus falando para o seu povo e diz assim: um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como Ele prometeu. Nesse momento de tomada de decisão, nesse momento de reflexão, nesse momento de distanciamento, nesse momento de silêncio, eu espero que estejamos vivendo tempos de silêncio, nesse momento de parada, nesse momento de desaceleração, Deus nos convoca a trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Deus luta por nós. Deus é quem luta por nós. Nossa luta, ou na nossa luta, não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. Deus está conosco e Ele faz o povo lembrar que todas essas batalhas, Ele esteve com o seu povo. E Ele diz: ninguém conseguiu resistir a vocês. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma segunda coisa que Ele afirma no capítulo 23, Ele faz, e é sempre assim, Ele nos insta, Ele nos balança, Ele nos chama a trazer à memória as suas promessas. Você tem promessa na sua vida, promessa de Deus na sua vida? Eu tenho certeza que sim. Todo cristão, todo crente, todo homem ou mulher que um dia entregou a sua vida a Jesus, vive pela fé. Portanto, vive baseado e crendo nas promessas que Deus fez e tem sobre a sua vida. Deus tem uma promessa de vida eterna, uma promessa de salvação. Essa promessa maior, essa é a promessa maior, essa é a esperança maior. A volta de Jesus para buscar a sua igreja. É para onde vamos? Vamos para um lugar onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você tem promessa de Deus na sua vida? É preciso, nesse momento, para tomar uma decisão, lembrar. Que promessas Deus já fez na sua vida? Que promessas Deus já cumpriu na sua vida? Porque no capítulo 23 Ele faz lembrar das promessas e Ele diz que porque já cumpriu as promessas, nenhuma promessa falhou. No verso 14, eu lhe convido, 23, 14. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, dizia Josué, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhe falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Nenhuma das promessas de Deus falhou, não falha e nunca falhará. Deus não pode negar-se a si mesmo. Diz a palavra que Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta. Então é preciso lembrar que Deus luta por nós. É preciso lembrar que Deus não falha em suas promessas. O capítulo 24, talvez nós não tenhamos tempo e não seja o nosso objetivo, mas eu convido você depois, numa leitura mais calma, mais tranquila, caminhar pelo capítulo 24 do livro de Josué. Ele vai fazer uma retrospectiva de quase toda a caminhada do povo de Deus. E eu posso citar alguns para que você possa nos acompanhar. No 24, então, ele vai começar. Deus convoca o povo através de Josué, e a partir do verso 2 nós temos, então, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão, e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates, e serviam outros deuses. Eu, porém,
trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Antigamente, os pais de vocês adoravam outros deuses. Então, Deus nos convida, nesse momento também, a olhar para trás e pensar no antigamente. Quem era você antigamente? Quem era eu antigamente? Quem éramos nós quando estávamos do outro lado do rio? Antes da graça nos alcançar. Quem era você? Quem era eu? É importante que nós possamos trazer isso à memória. Esse é o método de Deus. Às vezes a gente, e muito frequentemente, eu diria, ao invés de às vezes, muito frequentemente a gente é levado a esquecer. Nós temos uma tendência muito grande ao esquecimento das coisas que Deus tem feito na nossa vida. E Ele nos conhecendo, Ele conhece porque Ele nos criou, Ele sempre começa assim. Pense, com Jó foi assim. Jó, volte no tempo. E aqui Ele fala para Josué e manda dizer ao povo, olhe para trás, veja quem vocês eram na antiguidade. Hoje vocês estão aqui nessa terra. Antigamente não era assim. Ele vai relembrar, eu vou pontuando aqui, enviei Moisés e Arão, vocês estavam no Egito, castiguei o Egito, depois tirei vocês de lá, vocês chegaram até o mar, depois vocês viveram no deserto por muito tempo, eu entreguei os seus inimigos nas mãos de vocês, vocês tomaram posse da terra deles, eu destruí diante de vocês, vocês atravessaram o Jordão, eu entreguei os inimigos dessa terra nas mãos de vocês, eu lhes dei uma terra. Muito rapidamente, um capítulo inteiro é dedicado a fazer o povo lembrar do que Deus tem feito ou tinha feito na vida deles. Meu querido, é tempo de tomar decisão. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, baseado nesse episódio, nós aprendemos, Deus fala ao meu coração e eu transmito para você, é que a gente precisa, para tomar uma decisão acertada diante daquilo que Deus quer para a nossa vida, é preciso olhar para trás. É preciso procurar na nossa vida o que Deus tem feito. Nós temos uma vida inteira para trás. E agora eu trago a lembrança, o momento que estamos vivendo. Nós estamos há pouco mais de 2 meses aí, nesse período, nesse distanciamento, sem o culto coletivo, sem encontrarmos com nossos irmãos, e todo crente verdadeiro que eu encontro está com saudade das celebrações, das reuniões, mas há uma vida para trás. Nós temos que lembrar de todas as reuniões que tivemos, das maravilhas que aconteceram, de tudo que Deus tem feito, de tudo que Deus já fez, das vitórias que Deus nos deu. Então, para a tomada de posição, nesse momento, primeira coisa, traga à memória o que pode lhe dar esperança. Traga à memória na sua vida individualmente tudo aquilo que Deus operou, os milagres que Deus operou, os livramentos que Deus lhe deu, a casa que você mora, o teto que lhe abriga, a cama que você dorme, o cobertor que lhe aquece, a água que você tem, o alimento que nunca faltou à sua mesa, tudo isso vem de Deus, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Então, a gente precisa, nesse momento, a gente é convidado a trazer à memória as experiências que nós temos tido com Deus. Há uma segunda coisa que nós podemos extrair dessa experiência do povo de Deus para a tomada de decisão. Você vai entender porque nós estamos reforçando tomada de decisão. Se baseia uma decisão acertada no conselho de líderes escolhidos por Deus. E aí eu volto a frisar. Quem é você, meu amigo, varão principalmente, dirijo minha palavra a você, varão que é chefe de família, que é pai, que é esposo, que é marido. Quem tem sido você, como tem sido sua voz, que voz tem sido você no sentido de chefiar, de liderar, de comandar, de dar o exemplo, de ir à frente da sua família, do seu lar, daqueles que estão sob os seus cuidados, sob a sua liderança. Essa pergunta é direta para você. Nós temos que buscar, enquanto família, os nossos filhos olharão para nós sempre como exemplo, sempre como um farol,
sempre como uma referência. Quer você queira, quer você não queira, você é referência. Eu estou chamando a atenção dos varões, mas também falo para aquelas mulheres que são coluna na sua casa, que são a coluna de oração, que tem sustentado sua família, que tem sustentado seus filhos em oração, que tem se ajoelhado, que tem derramado lágrimas madrugadas afora, na brecha, intercedendo pela sua família. Então, Deus levanta ao longo de toda a caminhada do povo de Deus, de toda a nossa história, líderes para nos aconselhar. E Josué, naquela época, para aquele povo, era esse líder que Deus levantou para dar conselhos. E aqui eu volto agora e já chego no texto que nós usamos para iniciar essa reflexão. Verso 14. Nós temos alguns conselhos, na verdade tem um tom de ordem, um tom de determinação, mas ao final Deus sempre nos deixa livre para escolher. E Josué aqui diante do povo, depois de fazer essa retrospectiva, depois de instigar o povo para se lembrar de tudo que Deus tem feito na vida dele, ele agora diz: agora pois, ou seja, diante de tudo isso, diante das experiências, diante dos milagres, depois de trazer à memória tudo o que Deus colocou na sua mente e na sua vida, você está em pé hoje respirando porque Ele lhe sustenta. Então, agora começa uma tomada de atitude. Ele então diz: agora pois, pelo menos 3 ações nós vamos encontrar aqui. A primeira delas: temam ao Senhor. Para que a gente possa decidir de forma acertada, nesse tempo, aliás, de tanta confusão, de tanta informação, de tanta mentira, e aqui eu não estou falando de 100%, mas há muita informação tendenciosa. Só existe um que é a verdade. E aí eu já vou para o Novo Testamento. Jesus Cristo é a verdade. E o crente deve estar alicerçado, focado na verdade que é Jesus. Então é preciso, e aí Josué reforça: temam ao Senhor. Reverencie ao Senhor. Meu querido, é um tempo precioso esse tempo que temos vivido de adoração. É um tempo em que os adoradores são, eu creio que talvez não tenha havido, pelo menos na minha geração, um tempo, e eu falo assim coletivamente, em esfera mundial, um tempo tão oportuno, tão propício, tão aplicável para aquela palavra que Jesus disse conversando com a mulher samaritana. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não habita em templos feitos por homens. E Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu fui ao Novo Testamento porque nós estamos vivendo na dispensação da graça e na aliança do Novo Testamento. Mas Deus é imutável, como já falamos. E Josué vem para o povo e nós podemos aplicar isso em pleno século 21 e diz: temam ao Senhor. É tempo de adorar ao Senhor. É tempo de louvar ao Senhor. É tempo de orar como nunca você orou. É tempo de aplicar a tantos textos e palavras de Jesus aplicáveis aos nossos dias. É tempo de aplicar a orientação de Jesus para orar. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, se isole. Interessante que em alguns momentos Jesus mandou se isolar, né? E em alguns momentos Jesus também precisou, literalmente, precisou se isolar. Ele era tão arrodeado de tanta gente, multidões o acompanhavam, que em alguns momentos, para estar a sós com Deus, para conversar com o Pai, ele precisou se distanciar, ele precisou se isolar. Então a ordem aqui, a primeira é: temam ao Senhor, adorem ao Senhor, em espírito e em verdade, reverenciem o seu nome, louvem o seu nome. É tempo de temer ao Senhor, para decidir corretamente. Há uma segunda orientação: sirvam ao Senhor. Temam ao Senhor e o sirvam, mas não de qualquer maneira.
Sabe por que eu reforço isso? Esse tem sido um tempo de reflexão também, e eu coloco assim, reflexão para mim primeiramente, e eu creio que talvez para você e para muitos de nós. Muitos de nós talvez estávamos com um conceito equivocado de serviço. E estávamos talvez presos ao ativismo religioso. Eu tenho certeza que tem muita gente, muito crente, que ainda está meio que perdido. Tiraram o chão, puxaram o tapete, porque a vida devocional dele se resumia ao culto no santuário, ao culto no templo. E nós estamos em um tempo sem templo. Então, é preciso servir ao Senhor, e ele diz aqui, não é de qualquer jeito, é servir com integridade e servir com fidelidade. Em outras versões você vai encontrar, sirvam ao Senhor com integridade, ou seja, de forma completa, sem reservas e com verdade, de forma verdadeira. Com fidelidade e com verdade. Para decidir corretamente é preciso temer ao Senhor, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, aproveitar esse tempo para adorar, louvar, reverenciar. Para decidir corretamente é preciso nesse tempo buscar a forma correta de servir. Não necessariamente servir no culto público, no santuário, mas servir em espírito e em verdade. E, finalmente, ele diz, nesse ponto, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, no Egito. Esse é um tempo precioso para que a gente reflita na nossa vida e jogue fora os deuses com D minúsculo, os falsos deuses. É tempo de deixar de lado, é tempo de largar a idolatria, é tempo de santificar, é tempo de buscar a presença do Deus verdadeiro, único Deus verdadeiro. E por diversas vezes, tanto Moisés como Josué, como os juízes na sequência depois de Josué, tiveram que chamar o povo para momentos como esse e dizer, santifiquem-se, deixem de lado os ídolos. E esse povo entendia bem o que era isso. É tempo de jogar fora tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus. E eu, como líder de rebanho, eu como pastor de ovelhas, eu tenho me preocupado muito, porque ao mesmo tempo que é um tempo, sendo redundante mesmo, tem sido um tempo de reflexão, tem sido um tempo de mudança de comportamento e mudança de decisão, tem sido um tempo muito perigoso para alguns. Alguns que já eram escravizados pela tecnologia, alguns que já estavam escravizados, enredados, enraizados na internet, alguns que já estavam dominados pelo vício da pornografia pela tecnologia, alguns que estavam escravizados pela sensualidade das redes sociais. Eles têm, talvez, piorado nesse momento. E nós, como igreja, precisamos orar muito pelos nossos irmãos, pelo corpo de Cristo. É tempo de jogar fora os deuses que os seus pais adoraram lá no Egito. Então, algumas atitudes são necessárias para que a gente decida corretamente. Temer ao Senhor, servir ao Senhor, mas não de qualquer jeito, com integridade e com fidelidade. E é preciso também jogar fora todos os deuses. Eu quero caminhar para o último ponto dessa reflexão, para que a gente decida corretamente, porque esse é um tempo de decisão. O desafio para você, nessa palavra, ou com essa palavra, com esse momento, é que você mude de atitude, mude de postura e tome uma decisão. E a última coisa que a gente pode aprender é que uma tomada de decisão implica sempre em fazer uma escolha. E no verso 15 nós temos Josué dizendo àquele povo, depois de dar essas orientações, como líder escolhido por Deus: se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses, a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates,
ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Meus queridos, nós fazemos escolha a todo instante, a todo momento. Fazer escolhas faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, da minha vida, da sua vida. Para estar aqui nesse momento, falando com você, refletindo na palavra de Deus, eu tive que fazer escolhas. E quando a gente faz escolha, uma coisa que é verdadeira, é certa, é inegável, é infalível, é que fazer escolha vai implicar sempre em abandonar uma opção para abraçar uma outra. Sempre que formos fazer uma escolha, algo precisará ser deixado de lado. Algo precisará, algo ou alguém, muitas vezes alguém, precisará ser deixado para trás. Teremos que abandonar coisas que gostávamos, coisas que talvez até amávamos, coisas que apreciávamos, mas no momento de escolher, teremos que abrir mão de alguma coisa. E uma coisa também que eu tenho aprendido na caminhada, é que o crente nunca vai estar sem opção. De forma que aquela frase que um crente em Jesus Cristo, possa vir a dizer, eu não tinha saída, eu não tinha escolha. Deus sempre dará uma escolha. Ou mais do que isso, Deus sempre terá a escolha certa para mim e para você que temos o Espírito Santo. E a maravilha de caminhar com Deus e de decidir com Deus é que Ele ainda dá opções. O povo tinha aqui 3 opções e eu quero finalizar trazendo você a refletir comigo. E assim, se fosse, eu costumo dizer meu povo, se fosse uma prova de múltipla escolha, não sei, quem errasse essa, era 0 na prova inteira. Deus chega para o povo e através da boca de Josué, ele diz, vocês têm pelo menos 3 opções. A primeira, voltar a servir aos deuses de seus ancestrais, aqueles da além do rio, voltar a adorar os falsos deuses que você tinha, que eu tinha, antes de atravessar o Rio Jordão, antes de caminhar com Deus. Essa é uma opção. Você pode, e Deus não obriga, Ele dá como opção. Escolham hoje, se você, ou se a vocês parece mal servir a Deus, o Deus de Israel, vocês escolham a quem devem servir. Querem voltar e adorar os deuses de seus pais? Uma opção. Segunda opção, letra B, né? Se nós tivéssemos numa prova de múltipla escolha, letra B, opção B, servir aos deuses dos amorreus, em um sentido genérico, servir aos deuses da terra, dos povos da terra onde vocês estão agora. Há falsos deuses nesse momento em que nós estamos vivendo agora. Sempre houve, há hoje, no presente, e sempre haverá falsos deuses. Sempre haverá ídolos. Sempre haverá Mamon. Sempre haverá Astarotes. Sempre haverá Baalins. E Deus então manda o povo que é dele, o povo que conhece a ele, escolher. Escolham hoje. Vocês podem servir e voltar ao passado, à condição original, e servir aos primeiros deuses falsos. Vocês podem servir aos falsos deuses que vocês estão vendo hoje. A internet, a tecnologia, o WhatsApp. Eu não estou condenando. Na verdade, o que prejudica é não saber usar. Se alguma coisa me domina, eu sou servo disso. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, disse o apóstolo Paulo. Então, essas 2 opções foram dadas, e a última opção, que eu quero convidar você, se fossem dadas essas 3 opções, que opção você escolheria? A terceira opção, podiam seguir o exemplo de Josué e sua família. Josué finaliza o verso 15 e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
3 opções. Letra A, letra B, letra C. Primeiro, você pode decidir, se achar que não é conveniente servir a esse Deus, voltar ao passado. Voltar aos deuses de antes de atravessar o rio. Segunda, você pode decidir adorar aos deuses novos, aos deuses dos povos da terra em que vocês habitam, dessa situação que vocês estão vivendo. E a terceira, vocês podem fazer, parafraseando Josué, ou usando as palavras dele. Ele diz, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um tempo de decisão, mas para decidir acertadamente, e eu já vou chamando a galera do louvor, já pode vir para cá, quem sabe faz ao vivo, vocês podem vir chegando aqui e já se arrumando, para você tomar uma decisão da forma correta, ou a decisão correta, se baseie, traga à memória as experiências vivenciadas com Deus, tudo o que Ele já fez na sua jornada. Se baseie no conselho de líderes, que são líderes escolhidos por Deus, homens e mulheres de Deus, e você na família, meu amigo, crente, varão, você foi colocado como líder, como sacerdote, você foi colocado como sacerdote na sua casa, você, mulher, que é crente, talvez seu esposo não seja crente, mas você é a intercessora, você é a coluna, você foi colocada para dar exemplo, para orientar, para aconselhar. Se baseie nos conselhos de líderes, rebanho, Igreja Batista da Graça, vocês têm líderes aqui, Igreja Batista do Centenário, meus irmãos das diversas igrejas de Deus, a comunidade cristã espalhadas por esse mundo afora, vocês têm líderes selecionados e colocados por Deus para lhe aconselhar. E por fim, nunca pense que você não vai ter que fazer uma escolha. Para decidir, você vai ter que optar por uma decisão. E optando por uma decisão, vai ter que excluir uma outra decisão. Deus sempre dá opções. E eu penso não, tenho certeza, que essas opções que Ele deu, essa prova foi fácil demais. Voltar aos deuses do Egito, adorar os falsos deuses de agora, ou então você e sua casa servindo ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus continue nos dando graça e sabedoria para continuar decidindo com correção, decidindo com acerto, pela instrumentalidade do Espírito Santo.